o especulador fará a festa. Isso nós não podemos aceitar. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bon Gás. Com a palavra, o nosso representante da Nova Lusitânia, eminente deputado João Henrique Campos, do PSB de Pernambuco. Boa noite a todos os companheiros da CCJ. Nós, presidente, temos que começar o nosso pronunciamento relembrando como é que surge o conceito de previdência social. Muito antes de Cristo, quando as sociedades se organizavam, a previdência era formada através da solidariedade. Quando um ente idoso ou com alguma deficiência não tinha condições de se sustentar já na terceira idade, a comunidade dava esse sustento. Depois surgiu uma forma institucional, na Roma Antiga, quando os guerreiros iam para as batalhas e ali faleciam, as suas famílias tinham sua proteção pelo Império garantida. Para a gente entender que essa reforma da Previdência, ela vem errada do conceito. Ela acaba com o sentido da solidariedade mencionado através do sistema de capitalização individual e acaba também com a pensão, que foi outra forma primordial de surgimento da Previdência. A gente conseguiu construir, o povo brasileiro, através da Constituição de 1988, a Seguridade Social. A Seguridade tem como um dos seus pés a Previdência. E a Previdência é, sim, a maior fonte de distribuição de renda do país. Eu digo isso afirmando que 83% dos aposentados do nosso país recebem até 2 salários mínimos. Isso não é privilégio, isso é distribuição de renda. A gente tem que entender que o nosso partido, o PSB, topa sim discutir uma reforma da Previdência, mas não uma que acabe com a vida dos mais pobres, que acabe com aqueles que durante muitos anos já foram excluídos do nosso país. 75% dessa reforma é em cima do regime geral da Previdência. Isso não é cortar privilégio, isso é massacrar aqueles que mais sofrem no nosso país. Além disso, uma reforma feita dessa maneira vai acabar com a forma de organização dos municípios brasileiros. No meu estado, Pernambuco, tem uma receita de 17,3 bilhões de previdência, enquanto que o FPM, naquele mesmo estado, é de 4,5 bilhões. A Previdência bota 4 vezes mais dinheiro no estado do que o Fundo de Participação dos municípios. Se cortar a Previdência, os pequenos municípios vão quebrar. Talvez a equipe econômica do governo não conheça, mas eu conheço a realidade do Nordeste brasileiro. Sei como é que funciona e sei que o povo precisa dessa fonte de recursos. Nós discordamos de forma central de vários pontos do conteúdo dessa reforma, seja do BPC, dos trabalhadores rurais, do fim da aposentadoria especial do campo, o fim do abono, a não consideração da dupla jornada das mulheres, a desconstitucionalização, a capitalização, a pensão por morte, prejuízo para os professores, a impossibilidade de acúmulo de benefícios, mas aqui na CCJ nos cabe falar das inconstitucionalidades dessa proposta, que são muitas. Poderia citar mais, mas pelo tempo vou citar 10 pontos que são inconstitucionais. Não há estudo atuarial efetivo e confiável que justifique tamanho sacrifício de direitos. E essa falta de estudo atuarial demonstra claramente o desrespeito às cláusulas pétreas da Constituição Federal, pois tenta suprimir direitos sociais sem justificação legítima. Outro ponto, a supressão de direitos sociais previdenciários da Constituição Federal, a desconstitucionalização, fere cláusula pétrea porque restringe direito social previsto no artigo 6º e fere a segurança jurídica, um princípio constitucional implícito. A lei complementar de um novo modelo para a efetivação dos direitos previdenciários passa a mensagem de que não haverá nenhuma garantia de estabilidade dessas normas e a qualquer momento as regras poderão ser novamente alteradas, rompendo a fundamental confiança entre o cidadão e o Estado. Outro ponto inconstitucional é a retirada da garantia fundamental já consolidada e protegida pelo princípio da vedação do retrocesso social, ao suprimir o direito da aposentadoria especial. A Constituição Federal de 1988
veda implicitamente a supressão ou a redução de direitos fundamentais sociais em níveis inferiores aos já alcançados e garantindo aos brasileiros, assim estando subentendido esse princípio. Ainda a outra inconstitucionalidade, a restrição do amplo acesso ao Poder Judiciário, que fere ao princípio de assegurar amplo acesso ao Poder Judiciário, está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Eu sei o que é um cidadão de uma cidade pequena como Morelândia, lá no Nordeste, lá em Pernambuco, ele vai ter que pegar um carro, andar mais de 100 quilômetros para chegar a uma vara federal. Como é que esse cidadão vai ter direito à ampla defesa e vai ter direito a pedir os seus direitos? Nós não podemos acabar com o fim da delegação para a Justiça Estadual. Outra inconstitucionalidade aqui são as contribuições extraordinárias para a custeio do déficit. Tem por efeito a redução remuneratória e a irredutibilidade salarial é garantia fundamental, está lá no artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. Outra inconstitucionalidade, as alíquotas progressivas, que pode gerar um efeito confiscatório, o que é vedado pelo artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal. Outra inconstitucionalidade, a supressão da proteção do valor dos benefícios. Ao dispensar o tratamento distinto quanto às atualizações monetárias, a PEC ofende ao princípio da isonomia ou da igualdade, está lá também no artigo 5º da nossa Constituição, além de representar um retrocesso social ao não corrigir o valor dos benefícios pelo mínimo. Outra inconstitucionalidade, a supressão do abono salarial para 23,4 milhões de brasileiros que ganham entre 1 e 2 salários mínimos. A supressão do FGTS para aposentados, essa medida fere o princípio da isonomia, pois somente o trabalhador que se aposenta e continue trabalhando na empresa será prejudicado. Caso ele se aposente, seja demitido e a seguir contratado em uma nova empresa, fará jus ao depósito da conta vinculada e à multa rescisória em caso de futura demissão. A acumulação de pensão impõe um tratamento desigual pelo simples fato de o beneficiário contribuir ou não para o sistema previdenciário. Trata-se de flagrante inconstitucionalidade por lesa ao princípio da isonomia. Por fim, a revoga das emendas anteriores fere princípio de segurança jurídica. O legislador não tem liberdade ilimitada na criação de normas e um dos objetivos do princípio da confiança é fixar limites que tragam alguma previsibilidade para que as pessoas possam se programar em relação ao futuro. Isso são algumas das inconstitucionalidades, fora tantas outras que não dá tempo de relatar. E se a gente vai falar que a Previdência tem que vir para sanar uma dificuldade na Receita, o nosso PSB, eu fui autor de dois projetos de lei junto com companheiros do partido. Um que visa cobrar os impostos sobre lucros e dividendos, como já foi cobrado no Brasil, e o outro nada mais é do que a lei complementar que está prevista no artigo 153, no inciso 7 da Constituição, para cobrar impostos sobre grandes fortunas. Em vez de botar mais de 100 milhões de brasileiros para pagar a conta de 1 trilhão, pega só 25 mil brasileiros, os mais ricos do país, e eles pagarão essa conta. Eu penso, senhores deputados, que daqui a 25 anos ou 30 anos, eu sou novo ainda, mas daqui a uns 30 anos, esse momento que o Brasil está passando vai ser relatado nos livros de história. E eu não quero ser confundido, jamais serei confundido por ter lutado na trincheira errada. Eu vim aqui para lutar pelo povo. Lembro que meu pai dizia que a máquina pública é feita para moer para os graúdos. E o trabalho que um bom líder público tem é para fazer ela moer para o lado do pequeno. Nós viemos aqui, foi pelas mãos do povo. Eu não vim pelas mãos dos graúdos. Eu vim pela confiança de quase 500 mil de pernambucanos que votaram em mim. E aqui eu vou honrar cada um deles, defendendo a Previdência, sem ser de maneira irresponsável, mas mostrando que há inconstitucionalidades. Nós não podemos aceitar que ela seja votada de maneira atrapalhada e tratorando a opinião da oposição e o legítimo direito de defesa do povo. Aqui eu me coloco à disposição do nosso povo pernambucano e do povo brasileiro para fazer esse bom embate, mas nós não aceitaremos esse tipo de retrocesso aqui nessa casa. Peço ao nobre relator que possa considerar
que possa considerar, porque se não for o caso, nós já temos e já protocolamos um voto em separado e tenho certeza que, se bem lido, será convincente para os deputados, mostrando que tem muita coisa que vai cair no mérito, mas tem muita coisa que já cai na Constituição Federal de 1988, que é o nosso livro maior e que jamais pode ser afrontado. Viva o povo brasileiro, vamos dizer não a essa reforma arbitrária da Previdência. Muito obrigado, deputado.